vestindo a camisa do Cruzeiro. Além dos títulos conquistados, teve a experiência da disputa das duas formas de disputa, dentro de campo e agora como analista. Então, continue falando a respeito da sua preferência, Zinho. Eu não lembro ali se na matéria aparece eu falando que assim, o importante é ser campeão, né? É ganhar, né? Assim, o título, qualquer uma das duas fórmulas é o mais importante. Assim, eu dei a opinião até aqui dos pontos corridos, pegando um pouquinho da matéria do Bubu, né? Do Rodrigo Bueno, porque já existe, né, a Copa do Brasil no mata-mata. O próprio campeonato regional tem os mata-matas também, de quarta final, de semifinal. A mescla de campeonato estadual, que vai pontos corridos, depois mata-mata. A própria Libertadores, né? Então tem vários campeonatos. O único que fica de pontos corridos é o Brasileirão, que pega o ano todo, né? E assim, eu acho que aquela equipe que está se estruturando, está se organizando, está buscando uma administração de clube, que está tentando montar um elenco, manter esse elenco, enfim, que está trabalhando muito. Eu sei que tem os times que têm um recurso menor, fica mais difícil montar grande time, mas essa equipe que vai fazendo um bom trabalho de administração, nesse ponto corrido, dá uma justiça maior para aquele time que teve uma regularidade o ano todo, né? Que manteve. Planejou. O planejamento e até não é um campeonato só de uma semana, porque a Copa do Brasil que eu disputei também, e também venci algumas, cada rodada é uma decisão. O cara não é fácil, não. Campeonato Brasileiro, ganhei mata-mata, ganhei pontos corridos. O que mais que ele ganhou? Copa do Brasil ganhei alguma. Ganhei alguma. Ganhei alguma. Copa do Mundo, acho que eu ganhei uma. Copa do Mundo? Ganhei uma. Mas assim, deixa eu ver. Campeão. A Copa do Brasil, eu tô falando assim, ela também pega aí um período longo do ano, né? Agora tá indo sim. até... Agora sim. Novembro, né, Edmundo? Mas eu tô dizendo assim, vamos dizer, o Campeonato Brasileiro que apareceu ali, Edmundo, o do Flamengo, foi o de 92. O nosso time era um time jovem, mesclava com alguns caras experientes, fez uma primeira fase razoável, regular, classificou ali bem nas beiradas, por último, para entrar. E decidiu com o Botafogo. E aí depois foi para a parte do mata-mata ali com o Botafogo. Mas assim, o que eu digo é que não era a melhor equipe do campeonato. E aquelas equipes que não entraram, porque o brasileiro tinha aquela coisa, classificavam 8. Aí o primeiro com o 8º, o segundo com o 7º, mas quem não classificava em 8 já ficava de férias bem antes. É até ruim, porque para depois se buscar patrocínio, conseguir arrecadar a parte financeira para manter o time no restante do ano e para o próximo ano. Era ruim. Eu tô falando assim, não é que a fórmula é pior ou melhor. Eu tô como ele falou, o Rodrigo Bueno falou. Já tem a Copa do Brasil, já tem outras competições, então o Brasileirão eu prefiro que continue no pontos corridos, que é o único que tem. E aí tem os times que jogam o ano todo, né? Naquela época, parava já ali em outubro, no início de novembro, já acabava o ano. Para a maioria, né? Só 8 que continuava jogando. Dá emoção? Dá mais emoção, porque cada rodada tem uma decisão. É a Copa do Brasil, é o mata-mata. Mas cada jogo é uma decisão. Eu não defendo nem por causa disso. Eu defendo o mata-mata porque a gente vive num país continental. O Brasil é um país muito grande. As viagens são muito longas. E a gente não pode ficar só preso aos gigantes do Sudeste. Porque esses têm privilégios. Eles ganham mais da televisão, eles já entram no campeonato de mata-mata, eles já entram lá na frente. Você está falando da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Ele já entra, ele é privilegiado. Todo mundo começa o ano jogando a Copa do Brasil, jogando. Por causa do Palmeiras, por exemplo, que entrou nas oitavas porque disputava a Libertadores da América. Os quatro semifinalistas entraram na fase final. Porque assim, é campeonato de privilégios. O Campeonato Brasileiro, ele separa o joio do trigo.
Quem tem mais dinheiro, quem ganha mais dinheiro, tem mais patrocínio, vai ganhar. Os últimos 6 campeonatos, só ganhou os 3 gigantes. Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras. Você não vai ver um Bahia ganhar mais. Infelizmente. Os Bahia é gigante. Bahia tem uma torcida sensacional. Que tende... Não vai morrer porque tem um regional. Mas como é que o menino vai torcer pro Bahia? Se o time dele não ganha, não é campeão. E ainda querem acabar com o estadual. Então querem acabar com o futebol no resto do país. Ceará. Esses times têm um orçamento pequeno, não conseguem no mercado concorrer com o Palmeiras tem time que não tem meia. Mas assim, o Palmeiras tem 8 meias. Você acha que no mata-mata o Bahia... ele tem chance. Mas assim, aí é aquilo que eu estava te falando. Mas vamos ver se logo no início ele cai no mata-mata e depois o resto do ano ele vai fazer o quê? Questão de calendário é uma outra coisa. Questão de datas para os times jogarem um ano inteiro, também concordo com você. Não quero ver ninguém desempregado em agosto, setembro, porque o time dele foi eliminado. Os times já param de pagar quando vê que o time vai cair. Ou vocês não têm notícia disso? Os times estão na zona de rebaixamento, os presidentes param de pagar. Mas como é que você defende, então, na sua ideia de um campeonato mata-mata, a frase que eu pensei aqui do Zinho? Ele disse o seguinte: no ano que o Flamengo foi campeão, naquela decisão contra o Botafogo, em 1992, aí você diz, 92 não era a melhor equipe. Mas foi campeão. Mas foi campeão sem ser a melhor equipe. Mas todo ano a melhor equipe é a campeã? De pontos corridos? É? Na minha opinião, não pontos corridos, sim. Não é mesmo. Você premia... Não é mesmo, a média de pontos conquistados. Não é mesmo, até porque o Grêmio, ano passado, preferiu ser campeão da Libertadores e abriu mão do Campeonato Brasileiro. Não, tudo bem, mas vamos falar de quem disputa o Campeonato Brasileiro e é campeão. É campeão. Mas era o melhor time, o Corinthians? Em 2017? 2017? Fez um primeiro semestre voando. Ele fez uma gordura muito grande. E aí Quesada, vamos não, mas é aquilo que aí ele está falando. O problema é assim, se o Grêmio pega o time principal dele, que era melhor do que o do Corinthians, e joga o Brasileirão e mantém aquele time no Campeonato Brasileiro, a probabilidade dele buscar o título seria muito maior. Mas como você mesmo falou, ele não jogou com esse time. Abriu mão. Aí o time que ele jogou não era melhor do que o do Corinthians. E se fosse mata-mata, abrindo mão, talvez conquistasse o título, não é, Leandro Quesada? O que você acha? Não, são argumentos fortíssimos dos dois lados. Do Zinho, defendendo pontos corridos, e o Edmundo falando do mata-mata. Eu sou mata-mata. Eu prefiro mata-mata. Se a gente fizer uma pergunta rápida para a mesa e para quem está acompanhando em casa. Quais são as competições que a gente mais gosta? Vamos lá? Libertadores, sensacional. Mata-mata. Torneio internacional. Copa do Brasil, super legal. Mata-mata. Champions League, mata-mata. Copa do Mundo, mata-mata. Vou falando, se aparecer algum pontos corridos aí, vocês me falam, tá? Sul-Americana. É meio misturado, né? A Copa do Mundo, que é a primeira fase... Tá, mas mata-mata. Tem ali os grupos. Vamos para outro esporte? NBA. Playoff de 7. Mas antes não. Os caras gastam dinheiro. Ok, você pode fazer. É mesclado. Então, como seria o Campeonato Brasileiro. Você mas aí é aquela equipe que não classifica. Mas aí é diferente. Se você faz, por exemplo, é que você foi para a NBA, que eu transmiti durante vários anos. Se você vai para a NBA, pontos corridos, por exemplo, os times têm uma média de investimento que é muito parecida, de clube para clube, que é a chamada franquia dos times norte-americanos. Mas por que eles fazem, então, o playoff? Porque americano, a gente não vai ensinar americano a fazer um negócio, né? É um espetáculo. É melhor a gente não querer ensinar americano, porque a gente perde americano para organizar coisa. Vamos esquecer. Se eles fazem, então, um mix, como você lembrou, Aizinho, de conferências, né? Todo mundo jogando com todo mundo e tal, aí os melhores vão para uma reta final até definir o campeão. Mata-mata. Se eles estão fazendo isso é porque eles estudaram, porque isso dá mais audiência, dá mais dinheiro, dá mais patrocinador, dá mais tudo. Vamos lembrar os campeonatos de 98 e 99? Mas é que a comparação, que foram melhores de 3? Pô, o que você lotava de estádio, você ficava 2 semanas falando dos duelos. Você movimentava 8 grandes torcidas do Brasil. Gente, rapidinho. Teríamos hoje Palmeiras enfrentando o Cruzeiro. 3 duelos, por exemplo.
Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo ia suar sangue para passar pelo Furacão. Internacional e Atlético Mineiro, 3 duelos também. Beira-Rio, Mineirão, terceiro jogo, imagine. E Grêmio e São Paulo. Se alguém quiser provar que isso é menos emocionante do que uma reta final que você tem dois times brigando pelo título... Mas aí, você está falando de emoção, mas aí eu vou pegar pegar a sua cola aqui. A hora que acabar a emoção, aí o Botafogo, o Santos, o Bahia, o Fluminense, faz um torneio de Sul-Americana para ver quem que vai para a Sul-Americana. Você faz 3 mata-mata. Não, mas pra aí quem vai para competições europeias, ele está defendendo o sistema lá da NBA. Classificou 8, depois desses pontos corridos, vai mesclar, vai para o mata-mata. A minha preocupação, que eu tô te falando, é o seguinte: vai ganhar emoção? Vai. Mas vai cair naquilo que o Edmundo falou. Vai privilegiar alguns times. E os outros? Os outros 12 times. Os outros, Edmundo, vão entrar de férias. Você faz mata-mata com eles também, pra ver quem vai pra Sul-Americana e pra ver quem vai cair. Mas continua as datas. Mas assim, não é difícil. Mas o ponto de corrida tá fazendo isso. O ponto de corrida tá fazendo isso, Edmundo. Público tem um campeão. Estádio. Tem os público em estádio é reflexo de sucesso de um campeonato, não é? Público presente no estádio? Sim, também. É reflexo também, não é? Então nós tivemos um público médio no Campeonato Brasileiro de 2018 desse ano de 19 mil espectadores. 20 mil, bateu 20 mil. É o melhor público do Campeonato Brasileiro desde 1987. Quer dizer, supera o 98, 99 que o senhor Leandro Quesada citou. Exato. Eu vou ser o contraponto. Tá uma disputa aqui, um mata-mata Zinho contra Edmundo. Vai ser Rodrigo Bueno contra Leandro Quesada. Mata-mata? É mata-mata. Pô, pensei que eu ia tomar um areio de bola. Ele defende pontos corridos, mas a discussão comigo tem que ser mata-mata. Então, ou seja, ele mesmo concorda no fundo que o mata-mata é melhor. Então, o primeiro argumento do senhor Quesada, sem ironia, senhor Quesada, meu amigo e tal, mas agora a gente é rival aqui, é um debate. É o seguinte, como levantou muito bem agora o Prieto, neste ano, o Campeonato de Pontos Corridos, assim como nos últimos anos, a média de público está subindo. Significa também, entre outras coisas, que os clubes brasileiros estão se preparando melhor, melhoraram a estrutura, estádios, estão fazendo programas melhores de sócio-torcedor, está indo mais gente no estádio. As pessoas começaram a entender e valorizar ainda mais o Campeonato de Pontos Corridos. No passado, tinha muita mentira em relação ao Campeonato Brasileiro de mata-mata. Entre 71 e 2002, cada ano tinha uma fórmula de disputa diferente. Exato. Então teve ano, por exemplo, até 86, quando o campeonato era monstruoso, chegou a ter mais de 100 times, muitas vezes os clubes grandes não se enfrentavam. Você caía numa chave, um clube grande, 6 pequenos, 7 pequenos, era uma farra de pequenos. Né? O campeonato tinha 100 times e às vezes você não tinha um confronto Corinthians e Flamengo, Vasco e São Paulo, Fluminense e Grêmio. Era muito na sorte de cair na mesma chave. Né? Aí tinha anos que você tinha, todo mundo se enfrentava, mas era só um jogo desses duelos, o mando era Deus dará. Então você tinha Palmeiras e Flamengo. Um ano vai dar na sorte. Palmeiras joga em casa. O Flamengo não tem o direito de jogar contra o Palmeiras em casa. Então, também a injustiça já vinha nisso daí. Na própria fase de classificação, como é que vai saber? Tinha time que jogava mais vezes em casa do que o outro. A injustiça já começava na tabela. Não tinha como fazer 20 times, cada um vai fazer 19 jogos. Um vai fazer 10 em casa ou 9 fora. Coloca 21, já encerra essa discussão. Então, aí começa por aí, vamos acochambrar. Foi o que foi feito, né? Gambiarra, que é um termo que todo mundo usa, foi feito gambiarra, sacanagem, um monte de besteira que foi feito pra acochambrar e não cai e não sei o quê. O Campeonato de Pontos Corridos, até o nome já diz. Se você pegar no dicionário, se eu tivesse me preparado melhor para o programa, eu ia pegar no dicionário. O que é campeonato? Eu cresci, eu fazia campeonato de botão, organizava os times. Campeonato, a palavra, significa todo mundo enfrenta todo mundo. No passado nem sempre era. Copa, taça, que são sinônimos, é mata-mata. Você já tem todos os outros torneios. Então tem gente que faz hashtag volta mata-mata, é uma mentira. Porque o mata-mata é o que mais tem. O calendário é tomado de mata-mata. E aí é o seguinte, os pontos corridos são a salvação para os times pequenos. Se tem um problema hoje no futebol brasileiro de calendário, porque os times pequenos não têm o ano inteiro para jogar.
Se você faz um campeonato de pontos corridos, você vai empregar todo mundo, técnico, juiz, jogador, o ano inteiro tem um calendário. A grande parte dos times humildes do Brasil ficam sofrendo para jogar um mata-mata, um estadual, jogam 3 meses. Todo mundo precisa jogar um campeonato de pontos corridos. Pode ser Série E, Série F, Série G, Série H. O campeonato de pontos corridos, ele premia não só o melhor, como ele castiga o que é pior. Durante anos, tinha dirigente sacana, clube mal preparado. Pode deixar, vai do qualquer jeito. Classifica em 8º, não paga o salário. Aí chego lá em 8º lugar, eu vou lá, jogo, pago a grana, meia dúzia de jogos e a gente é campeão. E isso permitiu um monte de sacanagem. Mas pelo menos... você entendeu? tem razão. Mas aí pelo menos... Só deixa eu rebater um último seguinte. Pelo menos o dinheiro tinha que ser dividido igual. Essa a questão do dinheiro já era anterior. Quantos campeonatos brasileiros... Porque você dá chance pro outro. Então, entre 71 e 2002, quantos times fora dos gigantes do eixo foram campeões? Essa discussão é boa. Eu peguei o PVC aqui pelo pé. 5. De 2003 pra cá, quantos pequenos foram? Nenhum. Tá errado. Mas é minoria. O futebol é democrático. Não pode priorizar só os mais ricos. E é isso que a CBF tá fazendo o campeonato de pontos corridos. O que citou a NBA. Porque são gigantes. Eu não quero ser injusto com ninguém, mas o Bahia é gigante. O Ceará é gigante. Eles estão melhorando. Eles são gigantes, mas eles nunca vão ganhar um campeonato brasileiro. Nunca mais vão ganhar. O Guarani, tudo bem que a gente está falando de campeonato, não estou falando de pessoas. São pessoas que assumem instituições e levam elas à falência. Tá? Caso de Guarani, Portuguesa, enfim, entre tantos. A gente está falando de pessoas e não de instituições. Eu estou falando de instituições. E de instituições... Eu quero dizer times. Times, você tem que fazer um campeonato que todo mundo possa ganhar. Você faz um campeonato de 20 clubes que, 12 não vão ganhar de jeito nenhum. Talvez. O Leicester foi campeão inglês, por exemplo. Tem o dinheiro do milionário tailandês. Era muito menor do que o do Liverpool, do Manchester United, do Manchester City. Então eu vou falar, o que a Sada citou como exemplo... por exemplo, a NBA, cuja fase de classificação é cansativa para muita gente. Você joga, classifica praticamente todo mundo. Dia sim, eu conheço gente que ama basquete, que adora basquete, que, olha, não, eu vou ver só a reta final. Playoff da NFL. Reta final e o quê? Playoff. Mata-mata. Isso. Então, por exemplo, nós transmitimos aqui no Fox Sports, campeonato alemão. Qual é o sistema? Pontos corridos. Você vai falar mal do campeonato? Campeonato espanhol, o que é? A Premier League, tão badalada. Qual que é e gera uma grana. Que sistema que é? Tá aí, quem que é campeão na Espanha? O Alavés? Que seja, Barcelona e Espanha. Mas tem a Copa do Rei, o Alavés é? Então, mas primeiro a o chance seguinte, é maior. O Brasil... Um Atlético de Madrid pode ser, um Valência pode ser, um Sevilha. Então, mas o que eu quero dizer assim, no espanhol é mais difícil. O campeonato brasileiro, ele é mais parecido, não em dinheiro, com a Premier League, porque ele tem mais times que brigam pelo título. Há mais equilíbrio no campeonato brasileiro do que tem no campeonato espanhol, no campeonato alemão. Só que aí então, volta se tem a discussão país continental, Rodrigo. A Inglaterra é um ovinho, o Brasil é um continente europeu. Então, o problema do Brasil... Obriga o cara que joga no sul jogar lá Aí em cima, é você equacionar o resto do calendário. O Campeonato Brasileiro tem que ser, como qualquer campeonato nacional do mundo, a base do calendário. Você enxuga estadual, transforma em estadual. Por exemplo, na Copa do Rei, os gigantes da Espanha entram na Copa do Rei em fase avançada. Os menores vão jogar as fases iniciais, preliminares. É a mesma coisa na Liga Europa, na Copa dos Campeões, você faz as preliminares. Os que são melhores entram no fim. Tem um calendário mais puxado, entre aspas. Então eu acho que o Brasil, ainda mais por ter tantos clubes grandes e há um certo equilíbrio, ainda mais se justifica no nosso país o campeonato de pontos corridos. E ajudou demais os clubes a melhorarem. Hoje os clubes do Nordeste estão mais preparados. Vão ser campeões? Não sei. Mas também que se fosse campeão... A Copa do Brasil agora, desde que tem todos os times da Libertadores, desde 2013 pra cá, a gente tem a Copa do Brasil, que é mata-mata, com todos os grandes jogando. Quantos times pequenos ou intermediários ganharam a Copa do Brasil? Com todo mundo jogando? Nenhum. Então Mas por que você está privilegiando os mais ricos? Os 8 que estavam na Libertadores entraram só na fase
oitavas de final. Os 4 semifinalistas vieram da Libertadores. Se eles começam antes, escolhem um risco de cair antes. Isso é preconceito com os menores, o Rodrigo Bueno. Eu vivo num Estado democrático de direito. Se os direitos não forem iguais, para mim não serve. Mas se os pequenos... Embora eu... Mas se O eles campeão da Copa Nordeste... Eu tô errado? É isso. Se não for democrático, para mim tá errado. E eu acho que você traz democracia quando você consegue igualar o grande com o pequeno. Imagina, A gente vai questão da divisão de renda. A Premier League, ela divide melhor o dinheiro do que outros campeonatos. E no Brasil agora, supostamente, estão querendo fazer isso. Nunca vai dar certo, nunca vai ser igual. Nunca o Ceará vai entrar no Campeonato Brasileiro com o mesmo dinheiro do Flamengo. O presidente do Atlético Mineiro chegou a reclamar, pedindo fair play financeiro, acusando o Palmeiras de estar comprando todo mundo. Mas também, o Campeonato Mineiro começa, o Atlético Mineiro tem um dinheiro, a Caldense tem outra. A Caldense nunca vai ganhar o dinheiro em Minas do que ganha o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Então não vamos ter Campeonato Mineiro? Porque só dá Atlético e Cruzeiro? Acabou o Campeonato Gaúcho? É só Grêmio e Inter? Acabou o Campeonato Paulista? Então vamos acabar com todos os campeonatos. Mas você não concorda com esse teu discurso financeiro, com o qual a gente... há um consenso, né? Você diminui a possibilidade daquele que tem menos dinheiro de ser campeão? Não é mais fácil imaginar que aquele que tem menos dinheiro no mata-mata consiga eliminar um gigante? Claro que sim. No mata-mata... Claro que sim. Talvez demore 20 anos para um médio e pequeno, como aconteceu com o Paulista de Jundiaí, Criciúma, Santo André... Outros times que no São Caetano, no Campeonato Brasileiro, quando era mata-mata, chegou a 2 finais de Campeonato Brasileiro. O mata-mata permite que aquele que tem menos dinheiro, que é o que o Edmundo está defendendo aqui, eu também defendo isso, permite que aquele que tem menos dinheiro consiga alcançar o topo. Pontos corridos pode esquecer, nos próximos 50 anos, não falo nem dos 12 maiores do Brasil, quando a gente se acostumou quando criança a falar dos 12 maiores do Brasil. Não vai sair de 5, 6 aí. Não vai sair de 5, 6 nos próximos 10 anos. Pode ter certeza. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho um problemaço. Eu não vejo como um problema. Eu acho um problemaço. Primeiro porque você pega o Campeonato Brasileiro... Você não fala que o Campeonato de Pontos Corridos é justo? É justo em quê? É justo. É justo que só 5 brigam pelo título? Você, em geral, vai ficar na posição... Isso é justiça? A posição para a qual você se preparou. O outro vai jogar também. Então, por exemplo, para um time menor, classifica para a Libertadores, é um título. Para alguns, classificar para a Sul-Americana é como se fosse um título. A Champions League, então, que vocês tocaram no assunto aqui, ela não é de pontos corridos. E tem time pequeno que ganha a Champions League? Não está ganhando mais. Às vezes chega. Nessa década... O Porto, o Mônaco numa final. Quanto tempo? O Atlético de Madrid é um Nessa década, Barcelona, Bayern e Real Madrid. Chega na semifinal... Não é raro, não. Raro é nos pontos corridos. Raro é nos pontos corridos. No mata-mata você tem mais chance. Porque o time grande, ele vai ter vantagem sempre, independente da forma de disputa. Não tem jeito, não tem jeito. E a grande questão hoje de planejamento financeiro do futebol brasileiro é o futebol mundial. É o crescimento e a internacionalização da marca. É claro que o Palmeiras, por exemplo, que é o atual campeão brasileiro, quer ganhar o Campeonato Brasileiro do ano que vem, assim como quer ganhar o Campeonato Paulista também. Mas ele está de olho na Libertadores da América e ir disputar o Mundial. E quanto maior fica o Palmeiras, o Flamengo, o Internacional, o São Paulo, mais chances tem de chegar no final do ano e disputar contra o Real Madrid, contra uma Juventus, contra um Bayern de Munique, contra um Barcelona, contra o Manchester e por aí vai, ou não? Furacão, que acabou de ganhar a Copa Sul-Americana, é um time hoje muito mais estruturado, preparado, também porque adotou muito o modelo europeu. Claro. A gente, os americanos fazem tudo direito, tudo é maravilhoso. Europeus no futebol também. Quem manda no futebol não é MLS. A nata do futebol está na Europa, que tem o pontos corridos. O Atlético foi campeão em qual competição? A Copa Sul-Americana. Mas o Campeonato Brasileiro ele faz boas campanhas. Nós fomos agora preparado. 2 semanas a Madrid. Não fomos? Fomos. A gente foi comer lá num restaurante que fica dentro do estádio. Eu te mostrei o treino do Real Madrid, não tem? Foi. As pessoas babam pelo futebol europeu. Que não tem diferença. O treino é horrível, o treino do Real Madrid. Eu mostrei pra ele, não te mostrei? A gente discutiu isso. Horrível. Cara, não tem... A única coisa que tem de diferente lá, eles têm educação, que o nosso país não tem, e dinheiro. Porque eles pegam, eu quero o melhor lateral do mundo.
vai lá e busca. Pô, mas eles têm dinheiro com o campeonato de pontos corridos? Que estranho. Oi? Eles fazem campeonato de pontos corridos e têm dinheiro? Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Não, poxa. Será que o campeonato de pontos corridos que eles têm não tem a ver, historicamente Bernardo. não ajudam? Mas não tem nada a ver com O outra. campeonato de pontos corridos força o clube a se estruturar, a ter dinheiro. Eles vendem carnês antecipados. Eles têm dinheiro porque lá também tem falcatrua. Eles ganharam. Mas assim,